Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula número 19. Nosso tema, polígonos. Vocês já aprenderam, acredito que vocês já aprenderam no passado o que é. Mas a gente vai retomar esse tema. Vamos redefinir eles, né? Vamos voltar na definição do que é um polígono. Alguns elementos do polígono que é muito importante, não sei se vocês já aprenderam. Como identificar o que é um polígono e o que não é. E como que a gente nomeia um polígono, certo? Qual que é a nomenclatura que a gente mais usa para os polígonos, ok? Primeiro a gente tem que identificar os polígonos. Vocês lembram quais são as características de um polígono? Bom, primeiro a gente vai separar aqui essas figuras. A gente vai observar algumas características delas. Primeiro, olha a... Deixa eu trocar a caneta aqui. Eita! Falha técnica aqui. Bom, olha aqui nossa figura A. Ela é feita por linhas retas. Ela é fechada, não tem nenhuma abertura, ok? Tá, aqui ela tem tipo uma coisa para dentro ali, uma curvinha para dentro. A mesma coisa, agora vamos para a figura B. Eu estava indo para C, vamos para B. A B ela é diferente, ela é curva, formada só por linhas curvas, e ela é fechada, ok? Uma boa observação. A C segue o mesmo exemplo da A, toda fechada, só formada por linhas retas. A D também é formada apenas por linhas retas, porém, ela é aberta, ó. Ela não fecha. Aqui a gente tem o que a gente chama de uma abertura. Mesmo caso da E, ela tem uma abertura aqui e é formada por uma linha curva. A F fechada, apenas por linhas retas. Ok, quando a gente vai identificar um polígono, a gente tem que saber quais são as características dele. Eu já vou passar a cola para vocês. Polígonos são o A, o C e o F. Por quê? Polígonos são figuras planas, ou seja, duas dimensões que a gente desenha assim na folha de papel, formada apenas por linhas retas, aliás, figuras planas fechadas, ok? Não pode ter nenhuma abertura, como é o caso da C, da D e da F, só que só pode ser formado por linhas retas. Por isso que a B não é um polígono, tá? Que ela é formada por uma linha curva. Então, primeira característica, é uma figura plana, tem duas dimensões, ok? Se desenha ela assim na folha de papel, não tem uma altura. Segundo, ela é fechada, não tem nenhum tipo de abertura na figura, ok? Diferente dessa e dessa. Terceiro, formada apenas por linhas retas. Essas linhas retas nós chamamos de segmento de reta. Acredito que eu falei para vocês já em algumas aulas anteriores. Tipo, numa reta, você tem uma reta, você arranca um pedacinho dela. É um segmento de reta, ok? Então, essa é a nossa definição para polígonos. Poli, muitos. Gonos, eu vou falar isso aqui depois. Vamos lá. Elementos de um polígono. O que são os elementos? É o que constitui o polígono, cada pedacinho dele. Nós temos aqui, ó, o polígono ABCD, ABCDE. A gente nomeia o polígono dessa maneira, pelas letrinhas que o compõem lá. E o que são cada uma dessas letrinhas? São os vértices, ok? Cada uma dessas letrinhas assim se chama,
elas estão nomeando os vértices, tá? Então eu já vou explicar o que é vértice melhor, mas eu vou falar primeiro da nomenclatura dele. O polígono a gente usa as letras dos vértices para nomear ele. Polígono A, B, C, D, E, A. Pode ser o JFK, é um triângulo. Vocês vão aprender. A gente vai chegar lá. Tá, primeiramente, cada segmento de reta, ok? Segmento de reta é a linha lateral que forma o polígono, certo? Então tenho essa. Então tenho AB, BC, CD, DE, EA ou AE, tanto faz. Note, gente, que geralmente, quando a gente fala segmento de reta, ele tem uma barrinha aqui em cima, tá? É que na hora de digitar não tem como colocar essa barrinha. Mas nos que são imagem, nos próximos slides, vocês vão ver que todos têm a barrinha. Então sempre, segmento de reta, tem a barrinha ali em cima das letras, que denotam o início e o fim do segmento. Então, cada um desses segmentos aqui, ó, nós chamamos de lados dos polígonos. Cada segmento de reta é um lado do polígono, certo? Cada extremidade, deixa eu pegar outra cor. Ou seja, aonde cada lado se encontra, os lados se encontram, nós chamamos de vértice, ok? Cada uma dessas que a gente vai chamar de quinas é um vértice do polígono. Lembra que o professor de matemática é ruim nas artes, tá? Em cada vértice do polígono, nós temos um ângulo interno. Deixa eu pegar outra cor aqui. Tá? Nós temos um ângulo interno aqui, ó. Finge que tá bonitinho. Eu coloquei essa outra imagem aqui, ó, para vocês notarem que a gente está falando de ângulos internos, tá? Ó. Então a gente olha o ângulo que está dentro do polígono, tá lá dentro. Às vezes vocês vão pensar, quero o ângulo, sei lá. Aí ao invés de vocês marcarem o ângulo certo, vocês vão, quando o polígono tem uma entrada para dentro, a gente fala assim, vocês vão aprender o nome desse polígono mais pra frente. Aí vocês vão marcar ali vocês marcar ali, tá errado, tá? Ângulo interno, ele tem que estar dentro do polígono, certo? Então o que nós temos aqui? Os lados dos polígonos, cada segmento de reta que compõe o polígono, até ele fechar. Vértice é a quina de cada, é a quininha em cada uma das quinas do polígono. Ângulo interno é o ângulo do lado de dentro. É o ângulo que fica lá dentro do polígono. Uma coisa importante. A gente nomeia o ângulo de um polígono, o ângulo interno de um polígono, tá? Que ele também tem ângulo externo, que vocês vão aprender mais pra frente. Por enquanto vamos ficar só no ângulo interno. A gente costuma usar a letra. Por exemplo, nós temos aqui, ó, o ângulo D. A gente costuma nomear esse ângulo com a letra do vértice que ele está, D, e um acento circunflexo nele. Só isso. Vocês aprenderam a nomear ângulo assim, ó. O ângulo D, então, é CDE, certo? Ok, essa é a maneira certa de nomear um ângulo. Mas quando a gente está num polígono e eu quero o ângulo interno, pode colocar somente o vértice
com acento circunflexo, ok? Só vale em polígonos isso aqui, importante, tá? Tá, então nós temos ângulos internos, o lado e o vértice, ok? Bora pra frente. Agora, nós costumamos classificar os ângulos, os polígonos, de acordo com a quantidade de lados. Então a gente nomeia com a quantidade de lados. Tá. Triângulo, quadrilátero e etc. São os nomes diferentinhos. Ó, lembra como eu falei que a gente nomeia o polígono pelos vértices A, B, C. Então, ABC ou CBA, tanto faz, não importa a ordem que se coloca, desde que eles estejam em sequência. ABC é o nome, CBA, outro nome, BCA, outro nome, BAC, outro nome, para representar esse mesmo triângulo. Os vértices são A, B, C. Os ângulos internos, o A aqui dentro, com acento circunflexo, ó. O B, que é o vértice, representa esse ângulo aqui, ó. B com acento circunflexo representa esse ângulo. C com acento circunflexo, esse ângulo. São os ângulos internos. E os lados? AB, olha lá, ó, olha a barrinha lá em cima para representar um segmento de reta. BC, CA. Então nós temos esse triângulo, esse quadrilátero, e eu já vou falar o nome disso aqui, é um hexágono, ok? Cada um desses polígonos, eles quero que vocês observem, vou passar para o próximo slide, que a quantidade de vértices é a mesma da quantidade de ângulos, que é a mesma da quantidade de lados em um polígono. Sempre, não importa quantos lados ele tenha, vai ter a mesma quantidade de ângulos e a mesma quantidade de vértices. Por isso, a gente nomeia os polígonos de acordo com a quantidade de lados. Nós temos os primeiros: triângulo, a gente fala triângulo, 3 ângulos, 3 lados, tanto faz. Aí eu estava falando de polígono. Polígono significa poli, vem do grego poli, muitos, gono, ângulos, então muitos ângulos, tá? Quadrilátero, 4 lados. Pentágono, penta, 5. Gono, como eu já falei, ângulos, então 5 ângulos. Hexágono, hexa, 6. Gono, ângulos. Então, 6 ângulos, tá? Mas a gente nomeia de acordo com a quantidade de lados. Daqui para frente é tudo gono. Hexágono, heptágono, octágono, só vai mudar o prefixo, vamos voltar para o português, ó. O prefixo da palavra, tá? Não sei o que é prefixo, a professora de português já deve ter falado para vocês, prefixo, radical, sufixo, essas coisas. Eu não lembro, mas tá, é importante vocês saberem isso também. Então, gente, observem que o nome do polígono, ele é dado de acordo com a quantidade de lados que ele tem, certo? No próximo a gente tem uma listinha dos nomes principais. Ó. Não existe polígono de um ou de 2 lados porque ele não fecha, tá? Tem que ser linha reta, lembra disso. Triângulo, 3 lados, quadrilátero, 4 lados, pentágono, 5 lados, hexágono, 6 lados, heptágono, octógono, eneágono, decágono, tá, e assim por diante. O que é importantíssimo vocês saberem os nomes? Esses aqui, ó, todos eles, tá? Nossa, que horror, meu Deus. E esse daqui, ó. E esse daqui, ó. Os 10 primeiros é importantíssimo que vocês decorem esses nomes. 10 primeiros não, 7 primeiros, né? Porque esses aqui não existem.
aqueles 7 primeiros, mais o dodecágono, que é 12 lados, mais o icoságono, que é 20 lados. Esses aqui são os que mais aparecem em problemas, tá? Os outros ali já não são tão importantes, não aparecem tanto. Mas é importante vocês decorarem esses nomes aqui. Pessoal, essa foi nossa aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. A aula de hoje foi mais para definir o que são polígonos, como que a gente nomeia eles. Na próxima aula, a gente vai ver algumas outras classificações de polígonos, certo? De acordo com o formato deles, tá? Se ele tem um tipo de formato, tem um nome. Se ele tem um outro tipo de formato, é outro nome, ok? Então, gente, até a nossa próxima aula. Tenham bons estudos em casa.